Olá! Ei, Raquel, tudo bom com você? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô ótimo, graças a Deus. Assunto super importante aí, né? Pra gente começar, a gente encerrar aí nosso sábado, assunto super relevante aí da procrastinação. Agora o Instagram tá avisando uma galerinha pra vir, tá? Vamos aguardar mais gente. Tá? Mas me diz uma coisa, Felipe. O que tu acha que mais fazia tu procrastinar na época de o O que que mais mais me fazia procrastinar, olha, são diversos fatores, eu vou falar de todos eles hoje, mas a ausência de ambiência, a ausência de micrometa, a falta de um objetivo mais concreto. O primeiro concurso que eu fiz, Raquel, foi daqui do TRT de Minas mesmo, onde eu tô lotado hoje. E eu Uhum. demorei 2 anos para fazer esse concurso. Então, assim, a falta de perspectiva, a falta de ter alguma coisa para fazer no curto prazo, é uma coisa que me fazia procrastinar bastante. Tu fez o de 2015? Ele mesmo, de 2015. Eu não cheguei a fazer isso, eu comecei a fazer depois. Eu comecei a fazer no TRT do Rio Grande do Sul, que foi 2015 também. O trabalho dela. Fiz também, tô lá na lista lá, mas como eu sou daqui de Minas, se eles me chamarem, eu nem vou. Na verdade, Sim. eu não tô nem acompanhando, nem sei se eles estão chamando, mas esse já venceu, acho que já venceu, né? O Rio Grande do Sul tá sem lista, na verdade. Porque venceu o concurso. Aí eles estão sem lista. Parece, eu vi boatos bem. Na verdade, não é só boato, assim, informação bem quente. E o TRT4 vai aproveitar a lista do TRT4. Cortou um pouquinho, eu não consegui entender o que você disse, TRT4 o quê? Vai aproveitar a lista. O TRT4 vai aproveitar a lista do F4, parece. Ah, que legal, pô. Isso é muito bom pra quem tá aprovado, né? Tá sem perspectiva, tá achando que o governo não vai deixar Pois é, nomear, então precisa toda para uma quem tem alívio. concurso, o pessoal às vezes fica meio chateado, mas tem que pensar, gente. E quem está sendo nomeado nesses casos é aquela pessoa que já estudou muitos anos e já está frustrada, que muito provavelmente já era para ter sido nomeada, né? E por conta de toda essa crise não foi ainda, então a gente tem que achar muito bom que façam as coisas aproveitar para essas pessoas entrarem também, né? Sim, mais um motivo para quem tá desanimado começar a estudar, saber que existe esse tipo de mecanismo de aproveitamento de vaga, né? É, isso aí. Mas, ô, Raquel, me conta, eu vou fazer a mesma pergunta que você me fez, vou fazer pra você. Na sua época que você estudava, o que é que te fazia procrastinar? Instagram. Né? Não é Vou te à toa falar. que eu trabalho com Instagram agora, né? Eu tô muito viciada. Muito, muito mesmo. Eu não largo o telefone, é bem difícil pra mim. Na época que eu estudava para concurso, eu nem tinha Instagram, você acredita? Eu nunca fui muito ligado à rede social, não. E aí eu tava no mestrado um dia, depois eu já tinha acabado, já tinha parado de fazer concurso, tava na sala do mestrado e um colega meu pegou o celular da minha mão e falou, não acredito que você não tem Instagram, eu vou criar agora. Ele criou. Não, você nem tava aqui. Boa. Mas, ô, Ah, Raquel, só hum, explicando pro pessoal, a gente combinou, né, de falar sobre pelo menos 5 coisas, 5 dicas, né, para o pessoal parar de procrastinar, para ajudar a criar uma constância, ajudar a criar o hábito dos estudos. E como se você é a convidada, eu acho que seria legal você começar, né? tá bem. Então, pessoal, papel e caneta na mão, anotando, tá? Presta atenção. Olha aqui, presta atenção, que agora nós vamos começar a falar de uma coisa muito importante. Eu tenho certeza que anotar as informações que a gente vai passar aqui para você vai ser relevante, vai ajudar na tua preparação, tá? Então, papel e caneta na mão. Vamos começar. Eu separei 5 coisas que eu acho que são as coisas que mais ajudaram, né? Mais me ajudaram a evitar a procrastinação. Eu não vou nem citar deixar o telefone longe, porque eu acho que isso é o mínimo, né? Então eu não botei entre as 5. Ô, Raquel, deixa eu só te contar uma coisa. Eu enxergo muito mal, então eu não consigo ver os comentários na tela. Então, quando eu olhar para o lado aqui, é porque eu Tá? coloquei para rodar no computador, para eu poder ver Ah, se o pessoal está entendi. interagindo, alguma coisa. Beleza. Ai, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem também sobre alguma coisa que for falada, vocês perguntem, tá? Mandem a perguntinha de vocês que a gente vai responder. Prontos, todos com papel e caneta na mão, me respondam se vocês pegaram o papel e caneta e também me digam
para que eu possa direcionar melhor o que a gente vai falar, me digam aqui para qual concurso vocês estão estudando, vocês que estão aqui na live. Qual concurso que vocês estão estudando que vocês querem estudar? Digam para mim, papel e canetinha na mão. Ó, 5 coisas que eu selecionei. A necessidade de organizar. Vou falar sobre cada um deles, tá? Mas a primeira, necessidade de organizar, fazer pequenas tarefas, não fazer compensação, fazer um check quando a tarefa for finalizada e deixar as coisas prontas no dia anterior. Essas 5 coisas, vamos falar sobre elas. Se vocês quiserem também nos ajudar a fazer essas informações, essas 5 coisas super relevantes que vão ajudar, e o Fê ainda vai falar mais 5, vamos ajudar a fazer essa live chegar em mais pessoas. Tem um aviãozinho aqui, ó. Aviãozinho aqui embaixo. Vocês apertam nesse aviãozinho, faz esse favor para nós, leva para mais gente essa live. Com certeza vai ser muito produtivo. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então manda para um amigo, para 2 amigos, fala: olha, se tem problema com procrastinação, vem essa live, vem que vai ser muito bom. Tá bom? Bora começar? Deixa eu dar uma olhada nas respostas do pessoal. O que o pessoal tá estudando? Sua linda. Nem tanto, né, meu bem? É muito ângulo, botox e preenchimento. TJ do Rio de Janeiro, TJ de Santa Catarina, TJ de São Paulo, Oficial de Justiça PJH, que é TJ do Rio Grande do Sul. Muito TJ, né? Conhece? Olha aí. TJ, então, é o nosso foco aqui hoje, né? O pessoal estudando mesmo para tribunal. Sim. O pessoal que me segue, a grande maioria estuda para tribunal. Tem Tribunal. alguns que estudam para área policial também, mas a maioria é tribunal. O meu público também, a maioria é tribunal. Mas sempre tem, né? Um pouco de cada. Mas eu achei interessante que todo mundo tá em TJ, né? Porque, né? Interessante também. A gente não tem TRE saindo, né? Mas poderia ter um pessoal de TRE, que TRE é uma coisa que tá vindo, mas muito TJ, né? Interessante. Sim. Tá, beleza. Vamos começar então. Item 1. O que você acha, rapidão, Raquel, o que você acha da gente cada um falar um? Que aí vai intercalando. E aí um pode comentar o outro. O que você acha? Já diz quais são os teus 5 aí, então. Eu não, vou fazer igual o João Kleber. Eu vou aí contando só para quem for ficando na live. Só para quem ficar. Então, ó. Vou contar só o primeiro, só para o pessoal ver. Que uma coisa que eu fiz questão, Raquel, foi de não trazer coisas subjetivas. Eu quis trazer dicas que nem você fez aí, dicas práticas, objetivas mesmo. Porque se tem uma coisa que eu repudio muito, é aquelas pessoas que empurram o concurseiro para frente e falam assim: vai, se você não for é porque você é irresponsável, é porque você é vagabundo, é porque você... E a gente sabe que não é assim. A gente que já passou por isso sabe que não é tão fácil assim. Então eu fiz questão de trazer algumas dicas bem objetivas mesmo para despertar constância em quem quer Para estudar concurso. Sim. E a primeira é a minha preferida, inclusive. É o gatilho mental da ambiência. Assim que você falar sua primeira, eu falo desse aqui depois. Então, pronto. Ó, em relação à organização, vocês sabem que não sei se todos vocês me seguem, tem alguns que de repente seguem só o Fê, não me seguem ainda, mas para quem me conhece um pouquinho mais, sabe que organização é a palavra da minha vida, da minha realidade, né? Então, eu trabalho muito com organização, eu acho que isso é essencial. Então, quando eu digo organizar, não é simplesmente assim: amanhã, sei lá, tô indo deitar, e amanhã eu vou estudar direito administrativo e português. Não. Organizar é efetivamente colocar ali no papel o que tu vai fazer. Pega o domingo, separa. Então, anota aí, ó. O que tu vai fazer? Amanhã, domingo, tu vai separar. Acho que meia hora é suficiente, né? Meia hora, não leva mais do que isso. Pega o papelzinho e monta. O que é que tu vai estudar na tua semana? Na segunda-feira eu vou estudar isso e isso. Que hora que tu vai fazer esse estudo? Eu vou fazer de tal hora a tal hora. E vai organizando cada um dos dias da tua semana. O que eu recomendo, assim? Claro que só de organização a gente podia fazer uma live inteira, né? Mas para ser mais leve e dar espaço, né, para as próximas dicas, eu recomendo que tu priorize mais no início do dia ou no início do teu dia de estudos, porque às vezes o dia de estudos da pessoa começa às 6 da tarde, tudo bem. Como primeiras matérias a serem estudadas, quando tu está menos cansado, aquelas que tu tem mais dificuldade. Normalmente é o contrário que as pessoas fazem.
Aí eu vou deixando da maneira que eu não gosto e aí acaba dando problema. Então, eu recomendo isso. Senta no domingo, então amanhã, define a hora, meia hora para sentar e organizar. Que hora que hora tu vai estudar, que matérias que tu vai estudar nessas horas e dando prioridade ali para começar estudando as matérias que tu tem mais dificuldade. Muito bom. Inclusive, essa é uma das coisas que eu faço questão. Eu faço uma mentoria também, né, com alguns alunos, principalmente para a área trabalhista. E uma das coisas que a gente faz juntos é exatamente um planejamento semanal. A gente destaca o planejamento semanal do ciclo de estudos. Eu trabalho eles de forma separada, mas todo domingo tem que saber já o que vai estudar ao longo da semana, porque senão você perde um tempo danado. Você senta e não sabe o que você vai estudar. Isso tem um motivo científico, né? Você deve saber disso, mas para o pessoal que não sabe, a procrastinação ela é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Então, para começo de história, você não tem que odiar a sua cabeça se ela estiver te dificultando a sua vida nos estudos. Ela é um mecanismo de defesa. Seu cérebro ele não sabe ainda que não tem um predador ali do lado, que não tem um leão ali do lado, ele não sabe que você pode ligar e pedir uma pizza ou entrar no celular e pedir um iFood. Ele quer poupar a sua energia. Então, tudo que você vai fazer que é novo, tudo que você vai fazer que é desgastante, que gasta energia, e estudar gasta muita energia, o seu cérebro ele tende a tentar te puxar para trás, a falar, meu filho, calma, guarda essa energia aí, e se a gente precisar comer, como é que vai fazer? Então, o cérebro ele sempre vai tentar te puxar para trás. Então, é muito importante você não dar para ele a margem de escolha. Quando você senta na segunda-feira para estudar e você não sabe o que estudar, quando você está pensando, você está dando margem para ele falar assim, vamos poupar energia, vê um Netflix aí, fica tranquilo. Então, ó, essa dica da Raquel é sensacional. E só para finalizar, isso que você falou também, eu falei, né, de sentar todo domingo, porque também tem muita gente que quer fazer planejamento mensal. Gente, planejamento mensal é complicado, porque a chance de tu não cumprir aquilo ali é muito grande, de tu te frustrar. Então é muito efetivo que tu faça um planejamento semanal e não mensal. Ótimo, não tem nada a acrescentar, a gente concorda plenamente nessa primeira dica aí. Posso Boa. passar para mim, então? Hora, ambiência. Ó, vamos lá, vamos falar de gatilho mental da ambiência. Eu estudei muito PNL para poder ajudar os alunos, enfim, para poder ajudar todo mundo a criar constância nos estudos, porque eu identifiquei que essa era uma dificuldade muito grande. E uma das ferramentas que o pessoal usa até em marketing muito é um gatilho mental chamado gatilho mental da ambiência. Mais ou menos como que ele funciona. Vou fazer uma analogia para o pessoal que está assistindo poder entender. Imagina que você resolveu virar um corredor. Pandemia, ganhou uns quilinhos, que foi o meu caso, inclusive. Falando, agora eu vou correr, agora eu vou perder esses quilos. É muito difícil mesmo. Você acordar de manhã cedo e conseguir correr 5 quilômetros, 10 quilômetros sozinho na rua. É muito difícil. Até você criar o hábito é muito complicado. Mas existe uma forma de você transformar isso em algo um pouquinho mais prazeroso, deixar um pouquinho mais fácil, que é exatamente o gatilho mental da ambiência. Se você se imagina agora, você, a mesma pessoa, resolveu correr, nunca correu na vida, só que em vez de levantar para correr sozinho de manhã cedo, num domingo de manhã, o que você vai fazer? Você vai fazer uma inscrição para uma corrida. E aí no domingo de manhã, é como se, imagina, pensando você, te tirando da rua sozinho ali, te colocando no meio da linha de largada. Você olha para o lado, tá cheio de gente com garrafinha na mão, com um número pregado no peito, gente nova, gente velha, gente gorda, gente magra, homem, mulher, criança, todo mundo correndo. Você concorda comigo que a probabilidade que você consiga completar os 5 quilômetros nessa atmosfera é muito maior do que sozinho? E o Não, concurseiro... olha, eu tô olhando pra baixo porque eu falei pro pessoal pegar papel e caneta, mas eu também peguei papel e caneta, também vou anotar todas as dicas que tu me der. Porque Ah, não ótimo. era pra eu ter gravado uma aula, eu fiquei fazendo o quê? Procrastinando. Então eu também preciso dessas dicas. A gente é professora, a gente é sempre aluno, então eu tô aqui anotando também. Vivo aprendendo. É, Claro. e olha só, para vocês verem, o concurseiro, ele geralmente negligencia muito a ambiência. O concurseiro, ele é meio que forjado já acreditando que estudar é uma coisa solitária. Acreditando que para estudar ele tem que estar sozinho, tem que se trancar no quarto, não pode ver os amigos, não pode... E não é assim, não.
Pelo contrário, se você arrumar um ambiente de estudos com pessoas que estão com na mesma sintonia que você, está na mesma vibe, a probabilidade que vocês todos cheguem ao resultado que vocês querem é muito mais rápido. Eu mesmo, quando estudava, uma das coisas que eu fiz foi procurar uma salinha de estudos. Se você não pode, não tem dinheiro, às vezes mora numa cidade pequena que não tem salinha de estudos, geralmente tem só nas capitais, em cidades maiores, procura uma biblioteca. Geralmente as bibliotecas de faculdades privadas, inclusive, essa é uma dica legal, de faculdades particulares, elas são abertas ao público em geral. Então você Uhum. pode estudar numa biblioteca. Ah, mas está na pandemia, não sei, não dá, né? Pandemia não dá para ir para a biblioteca, para um ambiente coletivo. Sabe o que você faz? Procura comunidades em que tem concurseiros, tem pessoas na mesma sintonia que você, assiste lives aqui, ó, o tanto de concurseiro que tem aí, ó, na mesma sintonia que você, isso dá força. Coisa que tá sendo bem legal. Inclusive, isso é uma coisa que eu percebi que tem sido muito, muito, muito necessário, principalmente em termos de pandemia, e eu estou reprojetando a minha mentoria, e uma das coisas que faz a minha mentoria é uma sala de estudos. Todo dia, sabe, para o pessoal estudar junto. Não é físico, mas só o fato Sensacional. de abrir a tua tela e ter outras pessoas ali estudando, cara, faz toda a diferença. É Muito incrível. legal, que ideia sensacional, viu? Parabéns, legal. Muito legal mesmo, inovador, interessante. Não, porque eu fiz algumas vezes no YouTube o Estude Comigo, que é enquanto eu tô aqui trabalhando, fazer, né? Deixar a câmera ali, fazendo os intervalos, né? Estudando por 50 minutos e pausando 10. Legal. Tu faz assim também? Não, falando legal demais, eu nunca tinha parado para pensar nessa É bem possibilidade, não. bacana. E aí, muita gente me deu um retorno positivo por essas lives que eu tava fazendo, né? Deu, cara, tinha que ter um jeito deles poderem ter isso sem que eu precise estar ali, né, o tempo todo. Então, os alunos da minha mentoria vão ter a sala de estudo deles, assim, vai ser bem bacana. Muito legal mesmo. Parabéns pela ideia, inovadora. No meu tem um grupo do WhatsApp que o pessoal interage, bate papo, Ó, um ajuda também, o outro. Mas eu não tinha pensado nessa possibilidade aí, não. Muito legal. olha aí, tá? Como é que é? Não entendi, Já desculpa. é uma ideia que eu tenho que implementar. Sim, com certeza. Bem bacana. Bom, é isso? Posso passar para mim a terceira? Pode, vai Segunda? lá. Pode. Então, a minha segunda dica é fazer pequenas tarefas. E em relação a isso, assim, como é que eu posso explicar? E falando também da lógica mental, né, e inconsciente que a gente faz. A nossa tendência à procrastinação é porque quando tu tem uma tarefa a fazer em que o teu prêmio, o teu benefício que é trazido para ela está distante, é muito difícil de tu fazer. Então, quanto mais longe, mais difícil de fazer. Por isso que a gente faz, e eu trabalho na faculdade na noite anterior. Por isso que é normal, é assim mesmo. Até no último momento, porque tu faz e ganha o prêmio. Faz e já ganha a recompensa. Tá? Isso é uma questão de. Até eu recomendo para vocês a leitura do livro O Poder do Hábito, que fala um pouco sobre essa questão de recompensas, né? Então, quando tu divide o teu dia em pequenos horários, em pequenas tarefinhas, tu ajuda o teu corpo e o teu inconsciente a fechar mais pequenos prazeres ao longo do teu dia. Então, por exemplo, eu falo muito para a pessoa estudar por 50 minutos e fazer uma pausa de 10 minutos. Tá? Então, isso é para funcionar nesse sistema de recompensa e de pequenas tarefas. Então, primeiro de tudo, não adianta tu querer começar a estudar colocando 8 vezes de 50 minutos no teu dia. Se tu nunca estudou, não vai rolar. Então, aí a gente já faz o link com a lógica da organização, né? Mas, assim, falando em pequenas tarefas, eu vou dividir. Então, se eu quero estudar 4 horas, ao invés de eu olhar para aquilo e pensar, nossa, eu tenho que estudar 4 horas, se eu dividir em 4 pequenos ciclos de 50 minutos, eu vou olhar e vou pensar, não, eu tenho que fazer 50 minutos. Não é 4 horas, entendeu? Eu tenho que estudar 50 minutos, não 4 horas. Então, a tua tendência a procrastinar diminui. E aí, a cada vez que tu finalizar um momento de 50 minutos, tu te dá um pequeno prêmio de 10 minutos de descanso. Mas é 10 minutos de descanso. Não é de Instagram, não é de WhatsApp, não é de outras coisas. É de descanso. Porque para o nosso cérebro, descanso é olho fechado, caminhar pela casa, olhar para longe, olhar para o celular, não é descanso do nosso cérebro.
Eu sempre digo, 50 minutos de estudo, 10 minutos de descanso efetivo para o cérebro. E vai dividindo as suas tarefas do dia. Assim, eu divido tudo do meu dia, assim, tudo. Quando eu vou trabalhar, tudo. Eu vou começar a trabalhar, eu vou em meu cronômetro. 50 minutos, eu trabalho por 50 minutos. Tocou, paro, vou ao banheiro, caminho, brinco com as gatas, dou um tempo e depois eu volto a trabalhar mais um pouco. Sabe que foi exatamente isso que eu fazia na época que eu estava para concurso? Exatamente isso. E deu certo. Dá muito certo. E é impressionante. Gente, se vocês não fazem esse método de fazer 50 por 10, experimentem assim por 2 semanas fazer. É muito transformador. Eu antes de esse, eu estudava meio de qualquer jeito, assim. Quando eu comecei a aplicar, eu fiquei tão chocada quanto eu fui produtiva e mais focada. E, gente, não tem explicação. Muda muito. É impressionante. Muda, muda mesmo. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver se o pessoal tá comentando aqui. Ó, Quer o criar pessoal um. já tá falando aí, para criar um grupo pro Assim. TJ. O pessoal já tá querendo aplicar a ambiência, legal demais. E Entendeu? aí, Pelo menos a lógica. Bom, Raquel, bora. você pegou uma das coisas que eu ia falar. Eu coloquei outro nome, né? Mas eu falei, uma das coisas que eu listei aqui, e aí já vou aproveitar para falar em sequência, é o outro gatilho mental, que eu chamo de gatilho mental da micrometa. É, Uhum. enfim, eu nunca inventei, mas né, dá para colocar qualquer nome nisso. Mas é basicamente isso que você falou, o mesmo fundamento. Em vez de você ter um objetivo muito distante, porque é difícil quando a gente não consegue materializar no futuro próximo o que a gente está buscando, a gente fica meio desmotivado. É como se olhar uma montanha lá longe, e pensar assim, putz, tem que chegar lá no topo dessa montanha. Nossa, mas que preguiça, acho que eu vou amanhã. Só que quando você coloca uma meta para você, eu vou até aquela árvore ali na frente. Depois da árvore, aí eu vou até aquele cercadinho. Aí eu vou até o pé da montanha. Depois eu vou começar a escalar. Fica muito mais fácil, porque as metas ficam mais concretas, elas ficam mais próximas, mais objetivas para a gente. Quando a gente consegue ver, fica muito mais fácil. Então eu costumo usar mais ou menos esse método que você falou que você usa aí também com os seus mentorados, que é criar objetivos de curto prazo. Então, em vez de falar para ele assim, ó, vamos focar em passar no TRT do Rio Grande do Sul, a gente falou assim, ó, vamos focar em produzir essa semana. Tem um sistema de pontuação com eles que eu gamifico a produção deles. Então, ó, a gente vai tentar ganhar mais pontos do que a gente ganhou essa semana, do que a semana passada, a gente vai tentar ganhar essa semana. E por aí vai, são micrometas, para o cara ficar motivado ali a cumprir o que ele tem que cumprir naquela semana. Isso ajuda muito, muito mesmo. Boa, boa mesmo. Eu acho que se a gente for conversar com pessoas aprovadas em geral, a imensa maioria vai falar para quebrar o dia em poucos horários, né? São pouquíssimas as exceções de pessoas que estudavam assim 4 horas a fio, direto, sem fazer intervalo. Não existe isso, na verdade, a pessoa faz intervalo, mas não contabiliza, né? É exatamente isso que eu ia falar, porque o cérebro não aguenta. Por mais que a gente tenha metabolismos diferentes, uma composição biológica diferente, o cérebro de todo mundo funciona mais ou menos da mesma forma. E ele se desgasta muito. Estudar gasta muita energia do cérebro. Você precisa de uma água, precisa de um doce, precisa de dar uma descansada, um oxigenado. Tudo isso é importante para você continuar rendendo. Então, a pessoa até pode me falar, não, eu estudei 4 horas seguidas, sentado lá, sem nem tirar a bunda da cadeira. Mas eu duvido que você rendeu mais, você aprendeu mais informação do que quem estudou 50 minutos, 10 descansos, 50, 10 Não, descansos. não tem nem comparação. Até porque, para quem começa a aplicar essa média de 50 por 10, sabe o que eu percebo que é interessante? Às vezes a pessoa fala assim, eu estudo hoje por 7 horas. Bastante. Não fazia 7 horas seguidas, é óbvio, né? Mas no total dava 7 horas, mas não fazia assim, com esses intervalinhos certos. Aí, Raquel, comecei a ficar e é incrível que antes eu chegava no final da 7ª hora exausta. Agora não. Agora eu chego no final da 7ª hora e eu tô bem. Por quê? Porque foi descansando ao longo do dia. Então, isso é muito importante, de verdade. Acho que se eu fosse dizer uma das dicas mais importantes, quer dizer, a mais importante. Ah, não, a mais importante não é. Já chego nela. Ó, a próxima é não acumular e não compensar. Não sei se tu passa essa orientação, tá? Porque esse é um ponto que é bastante controverso. Eu sempre digo que não tem 100% certo, 100% errado, né?
Mas eu acho que esse ponto é um pouco controverso. Por quê? Quando eu combino com o meu aluno que ele vai estudar das 9 da manhã e da 1 da tarde às 4, às 5 da tarde, o meu aluno não está estudando. Certo. Em hipótese alguma. Ele não está estudando, porque o horário dele é até a da tarde. Tá, Raquel, mas e se eu acordei atrasado? E se aconteceu alguma coisa? E se... Bom, primeiro que o e se não pode acontecer todo dia. Tá? Se tiver acontecendo todo dia, tem alguma coisa de errado. Então, é um dia só. É um pouco de estudo só. Segundo o que acontece se tu tem essa possibilidade de, não, eu não vou dormir enquanto eu não cumprir o que está programado. O que eu vejo de problema nisso? Tem muita gente que aplica. Ok, funciona para algumas pessoas, mas eu acho que tem uma problemática. Que é o seguinte, quando tu só vai dormir depois que termina o programado, tu meio que te dá uma autorização para não fazer no horário programado. Porque tu pode fazer em qualquer horário. Então, É verdade. por que tu vai começar às 9 da manhã se tu pode começar à 1 da tarde? Tá favorecendo a procrastinação no momento que tu permite que, não, eu só não posso dormir sem terminar. Bom, daqui a pouco a pessoa tá entrando à madrugada. E o que acontece? Aí, olha o problema. Não estudei da manhã, aí enrolei um pouco da tarde, estudei mais um pouco, aí eu fui preparar de estudar às 4 da tarde, né? Eu tenho outras tarefas, eu tenho que cuidar da casa, às vezes tem filho, tem marido, tem um monte de coisa. Aí, chega na hora de fazer as outras coisas, tem que estudar. Aí estuda, mas empurra as outras coisas e acaba dormir mais tarde. No outro dia, acorda mais tarde, não cumpre amanhã, empurra para tarde e vai numa bola de neve. Cada vez tu tem mais coisa para fazer, tá? Então, eu sempre digo, não deu... acordei atrasado. Porque às vezes acontece. Dá para dizer que não, nunca vai acordar atrasado. Vai, né? Acontece com todo mundo. Acordei atrasado. Tudo bem. Foi, passou. É outro dia. Tu cumpre o que tem hoje dentro do teu horário e amanhã é outro dia. Eu sei que em termos de matéria, né, em termos de conteúdo, seria mais interessante que a pessoa finalizasse o que está programado para aquele dia, concordo? Mas eu acho que a consequência de fazer dessa forma, se a pessoa não controla, a chance de virar uma bola de neve é muito grande. Por isso que eu sempre oriento para que não faça compensação. Acho que é uma forma de tu incentivar a procrastinação. Muito bom mesmo essa aí. Muito legal. Essa eu não anotei aqui, mas eu anotei na cabeça. Assim que acabar a live, eu vou anotar. Essa aí é uma dica de ouro, faz bastante diferença mesmo. Eu vejo bastante resultado com o pessoal. Muito legal, muito bom. Vou passar para o próximo então, porque senão daqui a pouco o Instagram corta a gente. O É, próximo que eu separei para a gente conversar é o gatilho do comprometimento. Eu estou falando só de gatilhos mentais, porque, como eu falei, eu quis trazer ferramentas objetivas, né? O pessoal poder começar a aplicar assim ontem e isso. já ver feito prático, né? Esse Acabou no... gatilho mental do comprometimento, ele se divide em três, tá? E, pelo menos a classificação que eu faço é dividida em três. O gatilho mental do comprometimento público, do comprometimento privado e o gatilho mental do comprometimento financeiro. São três. E ele funciona mais ou menos assim. Quando as pessoas elas falam ou agem de determinada maneira ou pensam de determinada maneira, elas tendem no futuro a reproduzir aquilo que elas falaram, aquilo que elas pensaram, a forma como elas agiram. Isso é uma característica inata do ser humano. A gente tende a ser consistente com aquilo que a gente pensa, fala e age. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela é chata, ela tende a ser chata o tempo todo. É difícil para ela deixar de ser chata. Ela tende a ser coerente com a chatice dela. Uma pessoa que corre, por exemplo, que é um corredor, ela tende a ser consistente. Se ela sai falando para o mundo que ela é um corredor, que todo dia de manhã ela corre, ela tende a ser mais consistente com o compromisso da corrida. Isso é uma característica inata do ser humano. A gente foge da ausência de congruência. A gente sempre quer ser congruente. Sempre. Pro bem ou pro mal. E esse gatilho mental do comprometimento, ele é muito legal porque ele ativa essa característica inata que a gente tem na nossa cabeça. Você pode fazer isso de várias formas. O gatilho mental do comprometimento público, por exemplo, é você externalizar para o mundo, você falar, em vez de só pensar, é você falar para o mundo que você agora é um concurseiro, você agora é uma pessoa comprometida com os estudos.
Eu vou fazer um alerta, tá? Esse gatilho é um pouco polêmico, porque geralmente o pessoal levanta o dedinho e fala assim, putz, mas o pessoal vai colocar óleo gordo em mim e depois vou ficar muito pressionado. Putz, não sei. É verdade. Não pode falar para qualquer pessoa, eu acho. Mas é muito importante que você fale, pelo menos para quem te incentiva, para quem tá ali na mesma vibe que você. E fica tranquilo, porque vai ter gente que vai te desmotivar. Não precisa esquentar a cabeça com isso. Pode falar. Eu quero fazer só um comentário em relação a isso. De fato, é uma questão bem polêmica, né? Sobre, eu falo ou eu não falo que estou estudando. Eu acho que eu sempre fui da opinião de que a gente tem que falar, porque, por conta que funcionou muito comigo, tanto que eu abri o Instagram, né, pra isso, era uma coisa que me incentivava a estudar. Mas eu acho que a gente precisa estar preparado para o que vai vir. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente fala, cuidar para falar. E sempre saber que vai ter gente que não está preparado para aquilo. Então, vai Sim. dizer que por ter tudo comprado, que, entende? Vão ter essas pessoas. Vão ter as pessoas que vão ser inconvenientes de ficar te perguntando se já passou ou não. Então, assim, eu cheguei num momento que eu, assim, não é que eu me blindei, não gosto dessa palavra de blindar, mas eu já não me importava mais com isso, porque eu tava muito tranquila de que eu tava fazendo o meu melhor. E eu tava muito tranquila de que aquelas pessoas que estavam fazendo aqueles comentários não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. Então, tudo Sim. bem, sabe? Deixa eles fazerem os comentários que forem. Eu sempre digo para que vocês abram e contem. E tu falou de contar para que próxima é super importante. E também a forma, porque às vezes o concurseiro fala assim: eu não quero, não me incomoda, não abre porta, não interrompe. E ao invés disso, pode fazer assim: olha só, eu tenho um sonho, meu sonho é esse. Sim. Faz essas pessoas que estão próximas de comprar um sonho de um contigo. E daí Sim. elas vão. E tem tudo a ver com esse gatilho do comprometimento, porque daí tu cria um comprometimento do grupo, da família, né, das pessoas que estão juntas nessa luta. Eu falo exatamente isso no meu livro. Interessante, né? A gente bate muito. Eu acho que não existe, Mas, uma- não existe uma fórmula mágica para passar em concurso público, mas cada vez mais eu noto que quem passou segue uma linha de raciocínio mais ou menos parecida, né? Eu, uhum, eu também sou super a favor da gente externalizar por vários motivos, mas principalmente para acionar esse gatilho que a gente tem na nossa cabeça já. Mas eu sempre faço esse alerta exatamente para dizer o que você disse, para a pessoa ficar tranquila que geralmente vai aparecer gente que vai te colocar para baixo, mas não é por maldade, pelo menos na maioria não é por maldade. Às vezes, quem mais coloca, quem mais coloca a gente para baixo, inclusive, são as pessoas que amam a gente. Então você vai contar para seus pais que você está estudando para concurso público, ele vai botar a mão na cabeça e falar assim, meu filho, mas pô, é difícil, né? Concurso público, não é melhor advogar, não é melhor, né? É complicado, vai demorar para passar esse governo aí desse jeito que tá, eles não vão fazer concurso. Meu amigo falou que isso aí é tudo sorteio, que é marmelada. Mas não se preocupa, faz a sua parte. e uma coisa que tu falou ali de inveja, né? Eu sempre falei, assim, cara, se fosse por inveja, eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque eu sempre coloquei tudo no Instagram, desde que eu comecei a estudar. O que mais tem ali é olho gordo. Teu futuro depende única e exclusivamente de ti. Quem vai marcar a resposta na prova é tu. Esse negócio de inveja, não, não serve para nada. Aliás, serve para quê? Para tu te isentar da responsabilidade. Eu não passei porque foi olho gordo. Não, gente, não passou É, porque não fez, porque não te dedicou, porque não leu o que tinha que ler, não fez a questão. Por isso que tu não vai passar. Não vai ter sido por conta de olho gordo, com certeza. com certeza absoluta. E esse gatilho mental do comprometimento, tem muita gente que fica com o pé atrás com ele porque tem esse medo aí, e às vezes é até difícil tirar esse medo da cabeça da pessoa, mesmo a gente falando tudo isso que a gente falou. Então tem uma espécie de plano B. Dá para ser cumulado com esse, não tem problema, você não precisa optar por um ou por outro, mas tem um plano B que é muito poderoso também, que chama gatilho mental do comprometimento particular. Se você jogar Uhum. no Google, provavelmente você não vai achar, porque eu que inventei esses nomes. Talvez você ache com outro nome, mas o gatilho mental do comprometimento particular, ele funciona mais ou menos assim. Você já deve ter feito uma promessa, principalmente no virado do ano. Você fala, pô, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou me dedicar mais, esse ano eu não vou procrastinar. Mas assim, passa 2 semanas e você já esqueceu sua promessa. Porque as promessas, elas são muito efêmeras, elas são muito abstratas, elas ficam no ar, você não consegue ver elas não têm concretude.
Então, uma forma muito legal de você trazer as suas promessas para um âmbito mais materializado é você escolher um objeto para representar a sua promessa. Isso funciona incrivelmente bem. Quando vocês tentarem, pessoal, vocês vão ver, depois vocês me contam, vocês vão ficar surpresos o tanto que isso funciona bem. Vou dar um exemplo. Eu estou usando uma pulseira aqui. Olha só, e essa pulseira aqui, ela é fruto de um gatilho mental do comprometimento particular. Eu coloquei essa pulseira no braço e eu conversei comigo mesmo e falei, olha, só vou cortar essa pulseira quando eu atingir meu objetivo. Só vou tirar ela quando eu atingir meu objetivo. E já aconteceu algumas vezes de eu estar extremamente cansado, o trabalho no tribunal foi puxado, depois fiz live, não sei o que e tal. Tinha que fazer mais coisa ainda e eu já tava, putz, vou dormir, velho, tô cansado. Aí eu deito assim, na hora que eu bato na pulseira, me vem na cabeça exatamente o motivo para eu estar fazendo o que eu tô fazendo. E aí fica muito mais fácil de você levantar e ir fazer. É como se te desse um gás, uma energia, assim, quase que automaticamente. Que Coisa que a bacana. promessa que você fez no Réveillon não vai fazer. Adorei, adotei mesmo, vou fazer. Olha aí, depois você me conta do resultado. É legal demais isso. Inclusive, é uma coisa que eu tô querendo, eu ainda não faço isso, mas estou querendo fazer com meus alunos da mentoria, mandar uma pulseirinha para quem entrar, exatamente para ter esse efeito. Do comprometimento muito bom. Curti mesmo, de verdade. E tu falou que tem também o financeiro. Tem. O gatilho mental do comprometimento financeiro, ele funciona mais ou menos assim. Eu não sei você, Raquel, mas já aconteceu comigo e com várias pessoas que eu conheço, de eu ganhar alguma coisa de alguém e eu não dar muito valor para isso. Por exemplo, quando eu estava na época da faculdade, eu cheguei a ganhar alguns cursos, bolsa e tudo mais, e ficou de lado. Não assisti às aulas do curso, assisti uma ou outra e depois eu já, tal. Não levei muito a sério. E esse gatilho de comprometimento financeiro, ele te diz exatamente isso, que você tem uma tendência a não valorizar aquilo que não é fruto do seu esforço. Isso é uma tendência normal, você não precisa de se sentir ingrato, é uma coisa muito normal. E quando você tira o dinheiro do seu bolso, quando é fruto do seu suor, o livro que você comprou, o curso que você entrou, a mentoria que você pagou, a tendência é que você leve muito mais a sério aquilo. Então, a dica que eu posso dar para quem tem condição, que eu sei que não é todo mundo que tem, mas para quem tem condição, não pede dinheiro emprestado para os outros, não pede para seu pai comprar seu livro, faz uma forcinha e compra. Você vai ver que você vai dar mais valor para aquilo. Você vai tender a ficar um pouquinho mais comprometido. E essa coisa que tu falou de ter dinheiro, sabe que eu estava comentando até com a minha equipe, a gente estava formulando a mentoria e tudo mais, e eu estava comentando com a minha equipe que os cursos que eu lancei no ano passado, a imensa maioria das pessoas que compraram o curso são pessoas muito simples, tá? E os cursos não são, assim, super baratos, não são absurdamente caros, óbvio, né? Mas não são super baratos, sabe? São cursos que, pô, a pessoa só para pagar, entende? Então, assim, eu acredito de verdade que, pelo menos em termos de quem é a nossa audiência aqui, a questão de ter ou não dinheiro é muito mais uma questão de prioridade do que efetivamente ter ou não dinheiro. Muito mais. Você assim, nossa, estou endividado, estou comendo só arroz, feijão e as contas estão todas atrasadas. Não, ok, né? Não tem o que discutir. Ô, Raquel, mas vamos ser sincero, geralmente quem está nessas condições não está estudando para concurso. Exato. Tá dirigindo Uber, tá. Uhum. Esse é o ponto. Então, assim, em geral, a pessoa que está na condição financeira realmente muito ruim, ela não está aqui olhando essa live, ela não está seguindo no Instagram e ela não está estudando para concurso. Ela está focada em fazer o corre dela. Então, assim, é muito mais questão de prioridade. Tem um monte de curso que tem assinatura que tu paga mensalmente, não consome o cartão de crédito, consome só ali no mês, né? Tem um monte de curso que tu pode pagar com boleto, outros que tu pode pagar super parceladinho. Então, se tu é uma daquelas pessoas que pensa, nossa, eu não tenho dinheiro, começa a repensar os pequenos gastos que tu tem que não são com a tua prioridade, sabe? Porque a pessoa acha caro R$ 100 num livro, mas gasta R$ 100 numa janta, entende? Então, é muito questão de prioridade. Eu sei que tem questões, mas regra geral, para concurso, não é essa pessoa
que não tem dinheiro para nada. A pessoa que não tem dinheiro para nada em geral não conseguiu, não chega na realidade do concurso. Infelizmente, né? A gente tem que falar a verdade aqui. É uma merda. Inclusive, eu tenho um projeto de futuramente fazer, quando eu puder estar mais bem estabelecida e poder fazer esse investimento, convidar professores para a gente fazer um curso, como é que chama? Só para pessoas que realmente não podem pagar, sabe? Um curso E social. porque eu acho que as pessoas valorizam. Quando a pessoa realmente não pode pagar e ela recebe, aí valoriza. Mas quando tu poderia pagar e tu ganha, aí não. Sim, com certeza, não tenho dúvida disso. E muito legal, parabéns. Se eu puder ajudar de alguma forma, pode me chamar aqui. Já vou botar teu nome certo. Mas isso é uma coisa para daqui a alguns anos. Eu sei que eu não vou poder efetivar agora. Tá. Pode ir pro seu próximo agora, então. Vamos ver. Eu falei de. Não. Check. Assim. Lembra que eu falei? Isso é uma dica que se coaduna, né, com a primeira da organização. E com a segunda também. Quando a gente organiza o dia em horários, fiz lá, na minha época, eu estudava 8 turnos de 50 minutos, tá? Então, fazia 50 minutos, pausava 10, 50 minutos, pausava 10. Eu colocava isso no papel, como eu falei pra vocês, no domingo, eu chegava, sentava e anotava. Aí, na segunda, quando eu começava a estudar, sei lá, fiquei 50 minutos, eu pegava uma caneta mais grossa, assim, bem escandalosa, e fazia um check, assim, sabe? Não um X, porque X tem cara de coisa que dá. É um certo, um Vzinho. E daí eu fazia um Vzinho. Aí eu tinha um total de 8 para fazer. Eu já fiz um. Aí, próximo, ia lá, estudava 2. Cada Vzinho que eu fazia, eu tava chegando mais perto da meta. Cara, isso pode parecer uma coisa boba, né? Tu que Não, não é entende nada. tu vai. Eu tenho certeza que vai me dar um nome científico para isso, que eu faço muito instintivamente, mas eu tenho certeza que isso é uma questão que te traz gatilho mental. Por quê? Tu vai fazendo, tu vai chegando mais perto do que tu te programou. Tu vai. E cada vezinho que eu marcava, eu ficava mais motivada para marcar todas as vezes daquele dia. E para chegar no final da semana com o caderno ali, com o plano todo riscadinho, cheio de vezes, sem nenhum X. Então é uma coisa assim, pode parecer, de repente pode estar ouvindo uma dica boba. Ai, não, mas eu deixo o meu cronograma ali na parede, bonitinho, sempre igual toda semana. Cara, começa a fazer o cronograma todo final de semana. Risca nele. É dá muito efeito. Eu Sim, gosto com muito certeza. do que acontece com essa coisa do. Acho que é muito importante. Eu faço isso, inclusive. Essa gamificação que eu te falei que eu faço com os mentorados, ela funciona mais ou menos dessa forma. Em vez de check, são pontos. Então, todos eles tentam chegar ao final da semana com a pontuação máxima. Então, a galera corre atrás para conseguir dar o maior número de checks que puder para conseguir ganhar o maior número de pontos Boa. possível. Isso é muito bom, muito legal. Legal, legal mesmo. Então, quer falar mais Toda... uma? Acho que é uma coisa que ajuda bastante também, né? Já anotei também. É o quê? Não entendi, desculpa. A gamificação. Sim, a gamificação ajuda muito, muito, muito. Isso é para qualquer coisa. Grandes empresas como Google, Facebook, eles usam muito gamificação para aumentar o desempenho dos funcionários. É só a gente mesmo. Não sei se você já jogou, se você tem costume de jogar algum jogo, mas você fica super motivado quando você está jogando algum jogo. Você vê o level do seu personagem subindo, você vê ele aumentando as skills. Você traz essa realidade para os estudos. Você pode aproveitar isso nos estudos para te dar um gás, te dar uma motivada. As redes sociais usam muito isso, né? O número de likes que você ganha, o número disso tudo é gamificação. Quem é mais popular é quem ganha mais likes, quem ganha mais, quem tem mais seguidores, tudo são princípios da gamificação. Isso aí, deu uma travadinha. Teu próximo, qual é? Estou curiosa. O próximo que eu separei para falar, na verdade, ele condensa tudo que a gente já falou até agora. Os gatilhos todos que eu falei até agora, eles são para chegar nesse. Você citou O Poder do Hábito. Tem 3 livros que eu me baseio muito para poder dar as mentorias, para poder escrever o meu material, que é O Poder do Hábito. Um que chama Hábitos Atômicos, que é Já ouvi falar. Eu quero muito comprar esse livro. legal. Muito Ouvi falar legal. muito.
E tem um também que é muito massa, que ele não tem muito a ver com hábito, mas ele tem a ver com mudança de identidade, que é o que eu vou falar. Que ele se chama Inteligência Positiva. É um livro um pouco de psicologia, um pouco de coach, um pouco de mentoring. Ele é bem legal. E Legal. basicamente a conclusão que você tira, principalmente do segundo livro que eu falei, né, dos hábitos atômicos, é basicamente o seguinte: para você criar o hábito de qualquer coisa, é imprescindível que você consiga ter uma mudança de identidade. O que o autor desse livro quer dizer com isso? Ele dá um exemplo que eu acho que ilustra muito bem isso. Ele fala o seguinte: ele conta um caso de um cara. Peraí, que travou aqui. Pronto. Deu uma... Tinha um cara que ele tinha o hábito de. Tá me ouvindo? Tá dando pra ouvir? Tô. Uhum. Tá, é que eu dei uma travada aqui. Ele conta a história de um cara que ele tinha o hábito de roer as unhas. E ele não conseguia de jeito nenhum parar de roer as unhas. Ele tentou de tudo quanto é forma que você imaginar, ele tentou já. Tentou passar pimenta, tentou passar uns produtos, tentou fazer promessa, e nada funcionava. E sabe como que ele conseguiu parar finalmente de roer as unhas, de acabar com esse hábito negativo? Ele passou a ir à manicure. Da primeira vez que ele foi à manicure, ele, as unhas dele ficaram bonitas, ele gostou da aparência das unhas, as pessoas começaram a reparar que era um homem com as unhas bem cuidadas, e isso mudou a identidade dele. Ou seja, antes ele era uma pessoa que tinha a identidade de se ver como uma pessoa com as unhas feias, uma pessoa que ele se via como um roedor compulsivo de unhas que sempre estava tentando parar e não conseguia. E ele passou a se ver como uma pessoa que tem as mãos bonitas. Ele trocou a identidade dele, a forma como ele se enxerga. E o autor ele usa esse exemplo para mostrar que qualquer hábito pode ser alterado se você mudar a sua identidade. Vou te dar um exemplo, outro exemplo. Pensa num fisiculturista, num bodybuilder. Aqueles caras lá, eles, assim, não existe dia de não ir na academia. Pode estar chovendo no domingo, que se ele precisar ir, se estiver no treino dele, ele vai. E por que é tão mais fácil para esse cara ir na academia do que para mim, por exemplo, que estou aqui tentando ser fitness já tem anos? Porque esse cara, ele tem a identidade de um fisiculturista, ele se vê como um fisiculturista. É dessa forma que ele ganha o dinheiro dele, é dessa forma como ele aparece para o mundo. A identidade dele é fisiculturista. Se perguntarem para ele, o que você faz? Fisiculturista. Isso torna todos os hábitos que envolvem o fisiculturismo muito mais fáceis para ele. Isso vem muito mais fácil. O cérebro dele não gasta tempo pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Ele vai, porque faz parte da identidade dele. E É uma isso coisa dá natural. Uhum. é uma coisa natural, exatamente. E isso é uma coisa que dá para a gente trazer para o âmbito dos concursos públicos. É muito difícil para você criar o hábito dos estudos se você sempre estiver se enxergando como alguém que tenta estudar e não consegue. Porque o que Uhum. mais tem é concurseiro que chega para mim, que vem me pedir ajuda já falando desse jeito. Eu não consigo ter a constância. Eu sempre começa e para, começa e para. Ele se vê dessa forma. Ele se vê como uma pessoa inconstante. E é Uhum. essencial para ele, para ele conseguir finalmente ter a constância que ele quer, criar o hábito de estudo, ele passar a se ver como um concurseiro. Eu chamo de concurseiro faixa preta no meu curso. Um concurseiro que realmente faz o que tem que fazer. Um concurseiro Sim. que é faixa preta, ele não é faixa branca, ele não está querendo aprender como faz, ele vai e faz. E, Uhum. Felipe, mas como que eu mudo minha identidade? Aplicando tudo isso que a gente falou durante a live. É, Tudo isso vai. que a gente falou são coisas que vão te ajudar. E aos pouquinhos, eu tenho um livro, né? Que eu vendo junto com o meu curso. Na verdade, o curso ele é metade escrito, metade de aula. E eu explico, né, no meu curso que o cérebro ele tem um mecanismo que ele funciona mais ou menos como se ele fosse um juiz. E contra você existe um advogado que sempre tenta manter a inércia. Ele tenta te manter no lugar onde você está. Ele tenta manter a identidade que você tem hoje. Ele sempre vai estar advogando por isso. Então, cada vez que você aperta o botão soneca do celular, o que você está fazendo? Você está dando uma prova para esse advogado apresentar para o juiz, falando, ó, ele é procrastinador mesmo, ó. Tá Uhum. aqui a prova. Cada vez que você tem que estudar, que você prefere ver o Netflix, esse advogado, ele pega e junta no processo. Fala, ó, ele é procrastinador mesmo. Ele não faz o que tem que fazer, não.
que você tem que fazer para conseguir finalmente mudar a sua identidade? Você tem que juntar um número de provas maior e provas mais assertivas de que a sua identidade agora é outra. No caso do fisiculturista, esse cara, ele vai debaixo de chuva para a academia. A partir do momento que ele começa a ir debaixo de chuva, que ele vai, independente do que aconteça, a identidade dele é fisiculturista. Ninguém duvida disso. O concurseiro, a partir do momento que ele começar a estudar, independente da preguiça, que ele falar assim, não, eu vou, e não interessa, eu vou porque é minha hora de estudar. Você está juntando uma prova nesse processo para provar para o seu cérebro que a sua identidade agora é outra. Então, você tem que acumular o maior número de provas. Placar em que eu falo, que é né, com o Joel J, essa placar. E, tipo, cada coisinha que tu te programa para fazer, para mudar o seu hábito de manhã, é um ponto. Então, levantou, não apertou soneca, 1-0 para mim. Fui fazer meu exercício físico do dia, 2-0 para mim. Gamificação. 3-0 para mim. E assim, gamificação. E assim vai indo, fazendo placar de Muito bom, muito legal. Eu vi mesmo no seu Insta, que você pergunta pro pessoal todo dia se eles acordaram antes ou depois de 6 horas da manhã, né? Perguntaram uma forma... Raquel, por que tu pergunta a hora que a gente acorda? Porque eu sei que a pessoa que acorda depois das 6 e olha aquilo ali e tem que marcar depois das 6, ela pensa, eu queria marcar antes das 6. E aí, não, amanhã eu vou marcar antes das 6. Amanhã eu vou marcar antes das 6. E até que uma hora a pessoa começa a marcar antes das 6. Muito legal. E cada vez que ela marca, o que ela está fazendo? Produzindo uma prova para o juiz, mostrando que a identidade dela é outra agora. Perfeito, isso aí. Próximo. Agora é meu, né? O último. Sim. Deixa, assim, ó, bem objetivo. Tá? Isso é uma dica que eu dei uma vez para uma pessoa. É incrível como que é óbvio o óbvio precisa ser dito. Porque aquilo é uma coisa tão óbvia para mim que eu nem dava essa orientação, sabe? Mas aí eu falei uma vez para um aluno meu, olha, quem sabe tu faz assim, amanhã tu tem que estudar constitucional e português. Que assunto tu vai estudar de constitucional? Eu vou estudar poder judiciário. E que assunto tu vai estudar de português? Eu vou estudar verbos. Então faz o seguinte, tu abre o teu material em controle, em poder judiciário, tu abre o teu material de português em verbos, tu coloca poder judiciário, verbos embaixo, bota na tua mesa e vai dormir. Porque amanhã tu vai acordar e não precisa pensar em nada. Simplesmente vai pegar o caderno, botar na tua frente e começar. E daí ele falou, Hack! Foi incrível! Tipo assim, eu sentei e comecei a estudar. Eu não enrolei. Sabe? E daí, pra mim, é uma coisa tão óbvia, porque eu sempre fazia isso. Eu estudava várias matérias por dia. Estudava 3 ou 4 assuntos por dia. Então, assim, eu fazia uma pilha, todos os assuntos já na página que eu ia começar, entendeu? Então, aqui, ó, começar, tentei, peguei aqui, ó, comecei. Sem pensar, já começa direto. Me ajudava bastante. E a partir do momento que eu dei a dica pra ele, e ele me deu esse retorno tão positivo, eu pensei, cara, uma coisa que pra mim era tão lógica, que tão, assim, indispensável de ser feita, que eu achava que todo mundo fazia, mas não. Então, gente, se vocês não fazem isso, comecem a fazer. Mas eu uso o computador. Já deixa o PDF aberto no computador, entendeu? Pra chegar, se for, já começa. Muito bom. E outra coisa que eu fazia, eu nunca tinha reparado que fazia, mas agora que você está falando, eu fazia isso quando eu estudava. Eu também não reparava na importância que isso tinha no dia seguinte, mas faz muita diferença. Sim, super. Vou fechar então com uma dica que ela é muito simples, mas que eu acho que eu nunca vi alguém que eu contei para a pessoa, falei assim, faça isso, e ela falou assim, já faço. É uma dica que é simples, mas que ela não é muito recorrente, não. Que é o seguinte, um dos motivos que a gente tende a procrastinar é a gente não ter clareza do que a gente vai ter que fazer. Que é o que a gente já falou das micrometas, do planejamento. E uma coisa que influencia muito nessa falta de clareza é a quantidade de problemas que aparecem ao longo do dia. Pequenos problemas que a gente tem que resolver. Então, você tá lá, você tá, sei lá, tá fazendo qualquer coisa, vem uma mensagem no seu WhatsApp do seu pai, filho, resolve para mim tal coisa, por favor, não sei o quê. Aí você para voltar já é difícil. Porque cada vez que você para, fica difícil voltar.
E uma dica muito simples é a seguinte: quando você for fazer o seu horário de estudos, quando você for fazer o seu quadro de horários, coloca nesse quadro meia hora, 40 minutos, todos os dias, coloca escrito assim, resolver problemas. Isso vai te dar um alívio, vai te dar uma tranquilidade tão grande de você Sim. saber que, olha, me pediram para fazer tal coisa aqui, mas tudo bem, daqui a pouquinho tá chegando o horário de eu resolver problemas. Aí eu faço isso. Eu sei que 10 horas da manhã é o meu horário de resolver problemas. Então não Boa. preciso me preocupar com isso Então, agora. Você ó, já volta estudando. complementar isso que tu falou, deixa eu achar aqui. Eu tenho aqui. Para complementar isso que tu falou, ó, do lado da mesinha de estudo. Ah, tô estudando. Ah, preciso vacinar o cachorro. Não vou levantar agora para vacinar o cachorro. Pega o bloquinho, ó, tira da tua cabeça, coloca no papel, que aqui não vai mais te atrapalhar. Porque senão tu pensa, preciso pagar tal conta. E tu vai estudando pensando que tem que pagar aquela conta, porque tu não quer esquecer de novo. Aí tu fica com medo de esquecer e tu não te concentra direito. Então, lembrou de uma coisa? Bota no papelzinho. Isso aqui ajuda bastante. Aí tu tira o problema. É até engraçado, né? Parece que sua caneta é uma varinha mágica, que você tira o pensamento da cabeça e Tirou bota no aqui, papel e ele fica lá. é impressionante. Porque senão tu fica com aquele pensamento recorrente, porque é uma coisa que tu não pode esquecer, porque tu já tinha esquecido antes. Então, coloca no papel, ajuda bastante. Sim. Ô, Raquel, então acho que acabou. Falta alguma sua? Não, fechou. É isso aí. Foi até mais de 10 eu acho, né? Acho que a gente falou até mais de 10. Assim. É. Outra coisa, deixa eu finalizar, que tem mais uma que eu acho que é interessante, que me ajuda bastante. É, também tem a Conte. ver com isso. Mas fazer um prêmio do dia, entendeu? Tipo assim, além dos pequenos prêmios ao longo do dia, fazer um prêmio ao final do dia. Tipo, pra mim, eu assistia a novelinha das 6. Eu terminava de estudar 4h30, 5 horas, comia uma coisa, e daí eu sentava pra assistir a novelinha das 6, sabe? Tipo, plena de que eu tinha estudado tudo que eu tinha que estudar. Era o meu prêmio, sabe? Então, assim, de repente foi uma série, um jogo de videogame, alguma coisa assim, pra te premiar no final do dia. Não ter só aquela coisa, nossa, vou me premiar no final de semana com descanso. Se tu pode, claro que eu sei que nem todo mundo tem o tempo disponível para ficar se premiando ao longo de toda a semana. Se a pessoa trabalha por muitas horas, faz o estudo, fica um pouco mais complicado. Mas dar o prêmio todo dia funciona de forma bem efetiva também. Meu prêmio ultimamente está sendo assistir Big Brother. Todo dia eu assisto. Só prêmio o dia inteiro aqui. Me ajuda na procrastinação. Não, eu tenho aqui na televisão também, mas não assisto. Eu só assisto na hora que o Thiago Leifert fala, porque eu ligo lá no meio do dia, tá um cara dormindo, tá o outro tomando sol. Eu fico, não tem jeito não. É verdade. Mas então tá, Felipe, obrigada pelo convite. Pessoal que está aí assistindo, obrigada pelo tempo de vocês, porque eu sei que agora, sábado, no final do dia, de repente vocês queriam era estar descansando, não vendo coisa de concurso, né? Mas eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Obrigado por terem disponibilizado esse tempo para nós, para estarmos aqui conversando. Quem não segue Felipe ainda, siga, tá? Eu sei que traz conteúdo de muita qualidade. Eu já anotei muita coisa hoje na nossa live, anotei mesmo, porque já aprendi um monte de coisa e eu tenho certeza que a gente pode aprender muito mais juntos. Obrigada pelo convite. Raquel, obrigado, muito obrigado por ter aceito, por ter participado, por ter trazido tanto conteúdo legal para o pessoal que me segue. E se alguém que não me seguia ainda não conhecia a Raquel, acho que todo mundo já deve conhecer, porque a Raquel está no mundo dos concursos, né? Se não conhece ainda, segue ela lá também, porque eu sigo e eu vejo muita coisa legal lá, muita coisa que eu aplico, aprendo muita coisa com ela, principalmente quem quer estudar para a área trabalhista também, né? Porque às vezes dá até para se inspirar, né? Botam quando, lá no, eu também coloco como meu contra-cheque de vez em quando, né? No Tribunal de Justiça, fez no Stories, é legal a gente seguir quem tá onde a gente queria, tá? Pra gente se inspirar, né? É verdade. Gente, então assim, continuem firmes. Eu sei que esse momento de pandemia é difícil, mas contem com a gente tá aqui para ajudar vocês a trazer e tá? É isso, obrigada. Tchau, Raquel, valeu, obrigado, viu? Valeu. Tchau. Tchau.